Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao programa Economia para você, aqui na Band News TV e na rádio Band News FM. Hoje eu convido você para falar sobre investimentos. Quanto mais cedo a gente começa a investir, melhor. Você vai poupando devagarzinho e tem o tempo a seu favor. Hoje eu recebo o Rafael Valho, que é fundador da Zenvest. Rafa tem a missão de disseminar a educação financeira nos jovens. Já chamo de Rafa, já me sentindo jovem, tá vendo, Rafa? E a gente está aqui também com a Gal Barradas, que é diretora da Rio Bravo. Ela que também vem trabalhando com as novas gerações e com outros entrantes também nesse mundo do mercado financeiro. Muito obrigada, sejam bem-vindas. Nós que agradecemos. Nós que agradecemos, Obrigado, Ju. Rafael, você viu que eu já tentei adiantar ali a questão do tempo, que é uma coisa que você fala muito, né? Já ouvi você falar várias vezes sobre a importância de começar a investir cedo. Você está com quantos anos? 23. 23. E imagino que você tenha começado cedo, né? Porque tem uma mãe também que trabalha... Fui obrigado a começar cedo, digamos assim. Começa ou começo? Pois é. Eu falei um pouco do tempo, mas juros também no Brasil é uma questão que você fala muito, né? Dá um pouco da dimensão, Rafael, da importância de começar a poupar devagar, começar cedo, né? Versus começar a investir com uma idade já mais avançada. Claro. Bom, primeiramente, obrigado pelo convite, Ju. Eu acho que quando a gente fala de investimentos, a gente tem que separar o que é educação financeira do que é educação e investimentos. Por quê? O que é, pelo menos o que eu chamo de educação financeira? Como poupar. É você conseguir gastar menos do que você ganha. O que é educação e investimentos? É o poupei, e agora? O que eu faço com esse dinheiro que eu consegui poupar? E quando a gente está falando de cuidados patrimoniais, né, o jovem ele tem uma vantagem que qualquer investidor gostaria de ter, que é tempo de sobra, tempo à vontade. Se eu começo a investir aos 15, aos 20, aos 25, eu certamente ainda vou ser um investidor quando eu chegar aos 60, aos 70. Ou seja, eu posso estar encarando um horizonte de investimento fácil de 40 anos por baixo. Por que isso é importante? Porque quando a gente fala de investimento, a gente fala de progressão geométrica, né? Quem lembra das aulas do colegial de PA e PG? Progressão aritmética, você vai crescendo numa linha reta, né? Você sempre tem o mesmo valor adicionado a cada período. Quando a gente fala de progressão geométrica, você cresce assim. Investimentos são assim. É o tal do juro composto? Eu gosto de dizer retornos compostos, porque quando a gente olha para a renda fixa, juros compostos, porque você ganha juro. Quando você olha para a renda variável, você tem outro tipo de retorno, né? Então, retornos compostos. E o fato é isso, quanto mais cedo a gente começa, o que vai exponencializar o nosso investimento? É o tempo. Então, você começa investindo e o seu montante ele vai cada vez ficando maior. Você vai criando uma boca de jacaré em relação a só poupar. Então isso é muito importante. E aqui no Brasil, a gente tem taxas de juros, e digo até as reais, né, muito altas, o que impulsiona ainda mais. Então, veja, o jovem quer aquela história, né? Ah, só se vive uma vez, deixa eu curtir agora, depois eu ganho dinheiro. Não é bem assim. Parece que você tem a vida toda pela frente. Você tem que começar cedo. O tempo está contando. Então eu brinco que eu assusto um pouco os jovens, mas tem que começar cedo, sim. Não, é isso que o Rafael falou, Gal, é importante porque você fala, tudo bem, estou com 20, mas eu pensar nisso daqui a, sei lá, 5 anos, eu ainda tenho muito tempo pela frente, muito melhor gastar com coisas urgentes, né, outras urgências. Como é que você faz esse trabalho, Gal, de mostrar que, começando com pouco, inclusive, isso faz uma diferença muito grande ao longo da vida, né? Sim, sem dúvida. O que acontece? Quanto antes a gente começa, melhor, porque temos a vida pela frente, mas não é só o dinheiro que acumula, o aprendizado também acumula. E com o passar do tempo, as pessoas vão aprendendo a lidar com aquilo, vão ganhando um conhecimento que permite que ela vá fazendo novas escolhas ao longo da sua trajetória, porque conhece melhor a fase de vida que está vivendo. Hoje, o brasileiro tem acesso a excelentes ativos a partir de R$100. E muitas pessoas não sabem disso. Existe um ideal falso, né, uma ideia falsa de que fundos de investimento e outros tipos de ativos, como ações, etc., é para quem tem muito dinheiro. Isso é falso. Hoje existem excelentes ativos a partir até de menos de R$100, mas bons ativos a partir de R$100, com toda certeza. Inclusive, recentemente, nós lançamos o primeiro produto B2C da Rio Bravo. Que significa o quê? Direto para o investidor final, pessoa física. Então, entrando no site da Rio Bravo, a pessoa pode comprar uma carteira tokenizada, cuja gestão é feita pelos executivos da Rio Bravo, uma carteira com a nossa curadoria, e a pessoa não precisa se preocupar porque existe um rebalanceamento ali constante
que faz com que ele invista seu tempo naquilo que ele mais gosta de fazer. Você é um excelente profissional, invista na sua profissão. Você é um excelente estudante, invista no que você está estudando para que você tenha a possibilidade de, quando acumular dinheiro, você poder ter um lugar onde você coloca e sabe que a melhor gestão está sendo feita para você. Isso mudou muito, né, Rafael? As pessoas terem acesso, como a Gal está dizendo, a profissionais qualificados que há pouco tempo atrás só eram possíveis serem acessados através de rendas mais altas. O quanto que hoje existe essa visão de que a gente sim pode não ser o especialista, mas contar com uma boa assessoria. Veja, Ju, hoje eu acho que a gente tem um senso também muito contraintuitivo, que é o seguinte: você é um profissional de qualquer área, mas você acha que você vai conseguir investir sozinho. E muitas vezes isso não é verdade. Você vai sim ter que fazer a sua gestão de fluxo de caixa. Você tem que gastar menos do que você ganha. Mas na hora de investir, por que não dar na mão de um profissional? É o que a gente pensa no Zenvest. A gente está tentando ajudar jovens a, de fato, se tornarem investidores, mas não de qualquer maneira. Você tem que investir bem. É bom você ter um conhecimento geral, Lógico, mas você tem que você saber. tem que ter uma assessoria de alguém que estuda Claro. aquilo, né? Que é que especialista naquilo. É igual quando você fica doente. Você está doente, você vai simplesmente pesquisar a sua doença no Google e você vai buscar se autocurar, se autotratar? Claro que não. O que você tem que fazer é entender sobre quais médicos escolher, quem é o melhor médico para te atender. Isso você vai ter que pesquisar. Mas na hora de encarar o detalhe do tratamento, é o médico que vai saber te orientar. E quando a gente olha para o investidor jovem, já tem inúmeras possibilidades. A gente tem fundos de investimento de N classes de ativos, a gente tem ETFs, a gente tem, como a Gal mencionou, carteiras tokenizadas, tudo com tickets baixos. E explica pra gente um pouco o que é tokenizado, que é uma questão Essa eu vou que se passar pra fala Gal. muito. Difícil isso, explicar isso, hein, Gal? O token, ele representa um conjunto de ativos reais, no nosso caso, tá? Então, todos os registros são feitos em blockchain, então é muito fácil de acompanhar, é um processo muito transparente. Então, você tem total segurança de que seus investimentos estão sendo entregues da maneira como você contratou. E você consegue acompanhar aquilo o tempo inteiro. E, como falei, a tecnologia permite que a gente faça toda a gestão desse balanceamento dentro desta mesma plataforma. É a tecnologia a favor dessa eficiência. Exatamente. É preciso transparência e governança para você trabalhar com blockchain. São duas coisas que a Rio Bravo tem como fortalezas. E a gente idealizou esse produto exatamente porque a gente está, nesse momento, vocacionado a explicar mais sobre o mercado para as pessoas. Porque existe uma nova geração de investidores chegando. Não só os mais jovens, mas também as mulheres que normalmente costumam entrar que é também depois público nessa que você conversa. tem trabalhado bastante. Exatamente. Então, a gente vê, por exemplo, tem um dado da pesquisa da B3 que mostra que nos últimos 5 anos houve um aumento de 658% de mulheres entrando nesse tipo de investimento. O governo tem um programa também, que entrou até na Base Nacional Curricular, que as as escolas públicas, elas podem ter e os professores serão treinados para dar educação financeira. Então, quando o Rafa fala sobre procurar o especialista, conversar com o especialista, obviamente que eu apoio totalmente, porque também somos especialistas. Mas é importante que as pessoas também estudem, que elas leiam, para que elas também saibam debater e entender no seu momento de vida qual o melhor investimento que ela deve fazer. E isso não é estático, né? Ao longo da vida as pessoas vão mudando. O dinheiro pode ser para o momento que você deseja parar de trabalhar, ou empreender, ou para que você realize um grande sonho, ou promova uma estrada para os seus filhos, não importa. O que importa é que você tenha uma base de conhecimento para você fazer um bom planejamento. E essa é a missão ali da Zenvest, né? Conta um pouquinho como que vocês fazem esse trabalho de disseminar a educação financeira. O trabalho do Zenvest é transformar jovens em investidores. É falar para todo mundo comece cedo e, de fato, poupe e invista. O que a gente faz? A gente faz a ponte entre o mercado financeiro e os jovens. Então, vamos supor que a gente tem um grupo de 15 mil jovens hoje, tá, que trabalha da seguinte maneira. Você quer ir para um evento, por exemplo, de investimento em ações, investimento de renda fixa? Quem que vai organizar tudo? Nós. Você quer ter acesso a conteúdo exclusivo, produzido pelo mercado financeiro, por gestores de fundos, por analistas de research? Vá para a plataforma do Zenvest.
Agora, você também quer ir para o maior congresso de investimento para jovens que tem no Brasil? A gente organiza. E lá o que você faz? Você encontra Rio Bravo, você encontra bancos como Itaú, BTG, Santander, XP, Genial, Bank of America e inúmeros outros, gestoras, tipo Ibiúna. Então, a gente está fazendo a ponte entre o mercado financeiro e o jovem. E a gente também ajuda o jovem que quer conseguir emprego no mercado fazendo essa ponte. Então, o nosso trabalho é evidenciar a discussão para o jovem. É falar para todo mundo o seguinte: quem tem que investir não é só o estudante de ADM ou de economia, o estudante de arquitetura, de direito, de culinária, de artes, de medicina. Todo mundo vai ter conta para pagar no futuro. Então a gente precisa, independentemente do nosso ramo de atuação, começar a aprender sobre investimentos desde cedo. E você teve essa ideia ainda muito jovem, certamente percebendo que você tinha esse conhecimento, porque vem de uma família que tem isso mais próximo ali de você, mas não é algo natural, né, Rafael? Não, não é nada natural. E eu digo o seguinte: geralmente as pessoas têm pai no mercado financeiro. Eu tenho uma mãe no mercado financeiro. Acho lindo isso, Então é né, assim, Gal? Com certeza. então isso eu acho muito bacana. Muito bacana. E eu sou muito próximo da minha mãe, a gente pensa igual, inclusive isso é razão de incômodo para muita gente. Mas quando eu era pequena, ela já, muitas vezes, para conciliar carreira com vida pessoal, ela me levava junto nas viagens de trabalho. Então tinha reunião que eu tinha que ficar quietinho ouvindo, porque, enfim, era no meio das nossas férias, ou às vezes não tinha com quem eu ficar, minha avó não estava disponível, ela me levava para reunião, meu pai também não. Então eu acabei sendo imerso no mercado financeiro desde cedo. Eu brinco que minha primeira reunião no mercado financeiro foi com 11 anos de idade. Então isso era muito Você legal. foi absorvendo aquilo tudo. Eu fui absorvendo e chegou um ponto que eu tinha uns 3 anos de idade, minha mãe distribuía um fundo de ações norte-americanas aqui no Brasil, entre outros, e ela falou o seguinte: Rafa, eu tô com muito fundo e eu preciso acompanhar melhor a carteira de cada um. Então eu quero que semanalmente você faça um relatório sobre o que aconteceu com as empresas, eram fundos de ações, que estão dentro de todos esses fundos. E eu semanalmente tinha que fazer isso. Te botou para trabalhar. Me botou para trabalhar. Fiz uns 2 anos disso e depois acabou virando um clube de investimento. Um clube não, um grupo de educação e investimentos no colegial que eventualmente também se transformou no Zen Invest. Porque você percebeu que o papo com seus amigos era necessário, né? Não era algo tão simples como parecia para você, né? Nem um pouco simples. Minha mãe me dava aula em casa e eu levava esse conteúdo para a sala de aula para o pessoal. Então, eu vou dar um exemplo. Se a gente fosse falar sobre o que é renda fixa, eu dava lá o beabá. Explica o que é renda fixa, o que é pós-fixado, pré-fixado, atrelado à inflação. E daí a gente chamava um gestor de renda fixa para falar com a gente. Então era muito bacana, porque a gente também teve acesso a muitos profissionais e empresas do mercado financeiro. E isso acabou fazendo, eu acho que a gente está vendo um movimento muito importante agora, que é um movimento do mercado financeiro entendendo que ele também precisa do jovem. Porque o jovem ele vai ter que investir em algum lugar, certo? Só que o que acontece? Por que é interessante para o mercado financeiro falar com o jovem? Porque ele é um cliente de longo prazo. Nós somos clientes de longo prazo. Então, quando a Gal, por exemplo, está olhando para jovens como clientes da carteira administrada, ela sabe que esse aporte inicial do jovem não vai parar em R$100. Eventualmente ele vai se formar, ele ou ela, né? Vai trilhar uma carreira, vai subir na carreira. O montante investido vai ser maior. Quanto mais cedo as empresas se derem conta disso, melhor para elas. Ô Gal, o que está valendo a pena nesse momento? Só dica do momento, momento que a gente tem inflação e juros em patamares elevados. Renda fixa, é isso? Ju, você sabe que quando os juros estão nesse nível, né, existe um tipo de investimento que remunera melhor, né, o tesouro, enfim, os CDBs, que são investimentos mais tradicionais. Mas também existe a oportunidade de você comprar por um valor descontado excelentes produtos, como, por exemplo, produtos de renda, né? Fundos imobiliários são produtos de renda que você, ao mesmo tempo que recebe uma renda mensal, você acumula patrimônio através das cotas. Então, é um raciocínio válido também se você não olha só o curto prazo. Se você tem uma visão de longo prazo, você consegue fazer esse tipo de diversificação na carteira. Isso é interessante. Agora, se você me permite, eu queria só complementar aqui Claro. A respeito dos motivos pelos quais as pessoas devem começar a investir cedo. Eu acho assim, o ser humano nunca teve que se pensar tanto enquanto ser humano como é nessa era que a gente está vivendo, né? E hoje a gente está num momento que assim, a gente fala sobre longevidade, então a gente vai viver muito mais anos do que gerações passadas, a gente precisa pensar nisso.
Não é conhecido o impacto da inteligência artificial ainda no mercado, então isso também pode trazer algumas instabilidades. Mas, por outro lado, o acesso à tecnologia, todas as possibilidades que existem hoje, fazem com que as pessoas não pensem mais só numa carreira linear. Então, se você tem a segurança de que você tem um dinheiro poupado, economizado, que permite você fazer essas mudanças, também é muito interessante sob a perspectiva, né, da vida no longo prazo. Então, eu acho que existem esses outros motivos para que as pessoas comecem o mais cedo possível. A gente está... Pode Nossa, complementar. e vamos viver mais, né? Isso, a longevidade. E sim, é um problema do governo também, porque previdência social, todo mundo sabe o problema que é financiar tudo isso. Então, quanto mais pessoas financeiramente independentes houver, mais sobra espaço no orçamento público para ajudar quem não pode se dar o luxo a poupar. Claro, Exatamente. e viver melhor e com renda, né, para sustentar essa idade mais longeva. A gente está aqui na Sala Google, que é uma parceria da Band com o Google, onde a gente tem acesso às pesquisas que os brasileiros fazem na plataforma. E uma pergunta que é muito comum, que a gente colocou aqui sobre investimentos, era qual a vantagem de investir no Tesouro Direto. Você fala bastante sobre isso, né, Rafa? Eu falo, e é muito bacana porque a gente está com uma parceria com a B3, onde todo jovem que investiu no Tesouro Direto conseguiu ingresso gratuito para o nosso congresso, o Z Summit. Então, assim, era uma maneira de incentivar o pessoal a investir e dar o primeiro passo. Por que é tão interessante o Tesouro Direto? Ele é a porta de entrada para o mundo dos investimentos. Quando você investe em títulos soberanos, considerando dentro do Brasil, ele é o risco zero, né? Então, e veja, hoje aqui no Brasil, talvez seja possível dizer que o que mais paga é também quem tem o menor risco e muitas vezes a menor volatilidade. Então, quando a gente olha para o Tesouro Direto, ele é uma excelente porta de entrada. Eu digo porta de entrada porque quando a gente começa a montar a nossa, digamos assim, carteira de uma maneira maior, o jovem, assim como qualquer outro investidor, precisa entender um conceito que é muito importante: diversificação por classes de ativos e por geografias. A gente precisa entender que mais do que você saber qual vai ser o próximo Google, por exemplo, é você estar exposto à classe de ativo que vai se beneficiar do próximo Google. Então, assim, é difícil, né? É legal trabalhar numa gestora. É fácil saber qual ação colocar no fundo? Então, é bem importante isso que você falou, porque, por exemplo, vamos pegar aqui um segmento como infraestrutura, né? A maior parte dos projetos de infraestrutura no Brasil são financiados por dinheiro privado, não por dinheiro público. Então, quando a gente olha cenários futuros assim, a gente analisa não só essas necessidades de mercado, mas também a qualidade dos ativos que compõem os fundos onde a gente vai investir. É um trabalho de profissional. É um trabalho muito difícil, é um trabalho muito aprofundado, a gente precisa ter muitos fundamentos para poder fazer a escolha desses ativos e é por isso que as pessoas precisam sempre contar com ajuda profissional. E para o jovem, só para complementar a ideia, por isso que é importante o jovem entender a parte macro da carteira. Quanto que eu quero ter de renda fixa? Quanto que eu quero ter de renda variável? Quanto que eu quero ter de imobiliário, por exemplo? E daí você entende essa visão mais macro, que é a alocação estratégica, e depois você vai preenchendo com os produtos geridos por profissionais. E talvez, vocês estão falando aí de várias oportunidades e hoje maior acesso à educação, à informação, mas o que eu sinto muito também é que justamente por ter um leque muito amplo hoje de opções, isso acaba gerando uma ansiedade maior. O que você tem ouvido dos jovens? Quais são as dúvidas comuns? Quando eu fico imaginando que esse leque de opções seja um fator de ansiedade. A palavra-chave aí é ansiedade. O jovem da geração Z, ele é ansioso. Ele, ela, enfim, nós somos ansiosos. Porque, veja, a gente está vivendo num mundo onde tudo é instantâneo. O que te prende a atenção? Um TikTok de menos de 1 minuto. Um vídeo no YouTube de no máximo 10 minutos. Uma notícia na rede social pequena e não o editorial grande que está no jornal. O que acontece? A gente tem que tomar cuidado porque acaba que a gente está sendo uma geração muito apressada, né? E o jovem em geral, ele é apressado. E é natural, porque o jovem não viveu muito tempo, ele não sabe ainda como que é a vida. Eu me incluo nisso. Então, quando a gente fala de investimento, número 1, a gente tem que ter paciência. Se a gente não tiver paciência, a gente não vai investir bem. E é contraintuitivo
para o jovem, talvez da geração Z, não ter ansiedade, ter calma, ter paciência. Então, ele se depara com esse mundaréu de opções e ele pensa, meu Deus, por onde eu começo? O que eu diria? Comece entendendo o que é classe de ativo. Não tem tantas. A gente tem basicamente renda fixa e renda variável. E tudo desce daí. Começa entendendo o que é isso. E vai aos pouquinhos. E vai aos pouquinhos. Olha, vai do macro para o micro. Agora, Rafael, você tem uma pesquisa que mostra que os jovens preferem a renda fixa. Isso tem a ver com o perfil conservador ou o fato do Brasil ter juros altos? Vamos lá. Eu não sei se a gente pode dizer que quem prefere a renda fixa aqui no Brasil é conservador. Talvez seja simplesmente você entender que é uma das relações de risco-retorno que mais compensa. Sim. Então você pode ter uma postura mais agressiva, mas considerando o risco ajustado ao retorno da renda fixa, querer ir para lá. O que a gente viu nessa pesquisa? Que, de fato, a classe de ativo na qual os jovens usam e investem mais investem hoje é renda fixa pós-fixada. Tá? Agora, a gente tinha... Que funciona como? Você poderia dar exemplos Claro, pra é a gente? renda fixa, que ela pode ser, vamos lá, soberana, então ser impressa para o governo, ou ela pode ser privada, ser impressa para um banco ou para uma empresa, e ela é atrelada a um índice, principalmente ao CDI ou à Selic. Que vai variando conforme a taxa varia ao longo do tempo. Exatamente, varia essencialmente conforme a taxa Selic, né, a taxa de juros básica do Brasil. Então, você, conforme os juros sobem, o rendimento do seu título também sobe, mas conforme os juros caem, o rendimento também cai. Então, a gente fez essa pesquisa num momento de Selic já alta, né? Menos alta do que está agora, mas já alta. Então, eu acho que isso influencia. Influencia também o fato de ser um investimento talvez com menos risco, o que é uma boa porta de entrada. E ajuda também o fato de que você consegue investir nessa classe de ativo, nesses produtos com tickets baixos. Então, é a porta de entrada natural, mas é interessante ver que os jovens também investiam secundariamente e em terceiro lugar em outras classes de ativos. Eu sou muito adepto ao conceito da gente investir globalmente, né? A gente tem que também ter uma parte do nosso patrimônio de longo prazo em moedas fortes. Então, a gente precisa, aos pouquinhos, ir, como que eu posso dizer, se tornando investidores mais sofisticados com o decorrer da vida. Sim. Se aos 20 você começa, poxa, aos 30 você vai estar como? Exatamente. Sem ansiedade, né, Rafael? Sem ansiedade. Disciplina, tem que ter disciplina. Ó, Gal, que recado que você pode dar para quem está nos ouvindo e vive essa ansiedade que o Rafael falou super bem, que calma, começar a entender que tem a renda fixa e a renda variável, né, que é ações e, enfim, basicamente os produtos de renda fixa que a gente conhece mais de cabeça, que é CDB e título do Tesouro Direto, mas como ir com calma, sem desespero e conhecendo essas outras opções. Então, a mensagem que eu queria deixar, Ju, é assim: quanto antes você começa a investir, obviamente é muito melhor, mas nunca é tarde, comece. Comece por algum lugar, comece por aquele que você entendeu de uma maneira mais fácil, acompanhe a rentabilidade, veja como aquilo gerou aquele rendimento para você. Você vai aprendendo e aos poucos você pode ir diversificando e aprendendo também ao longo do tempo. A gente realmente é dono da nossa vida quando a gente sabe que a gente vai alcançar uma liberdade financeira. Então, isso é muito, muito importante. Isso é verdade para todos os públicos de todas as gerações, independente de classe socioeconômica. O nosso empoderamento passa pela nossa liberdade financeira. E não existe outra maneira de você atingi-la se não for com disciplina e visão de longo prazo. Então, essa é a mensagem que eu queria deixar. Comece cedo, mas nunca é tarde para começar, se você já não é da geração Z. E, disciplina e longo prazo, disciplina e longo prazo. Lá na frente você vai ver que belo trabalho você fez. Isso aí. E o medo que muita gente fala também, Gal, eu imagino que você ouça muito, quanto que eu vou ganhar exatamente? Qual é a taxa? Né? E o lucro daquilo de fato líquido, Sim. né? Como que você acha que é importante também de orientar as pessoas a buscarem essas informações, a não caírem também em investimentos que possam comer, né, uma parte importante da renda? Sim, e também assim, uma coisa que é importante dizer é que normalmente bons investimentos não combinam com pressa, tá? Essas coisas milagrosas, ganhei um dinheirão no curto prazo. Desconfie, né? Desconfie, fuja disso. Nós temos trabalhado na Rio Bravo bastante conteúdos de informação, para que as pessoas tenham repertório, inclusive para conversar com quem os aconselha, né, a fazer a escolha dos seus ativos.
Então, a gente trabalha muito isso em comunicação direta, a gente trabalha muito isso em comunidades. Eu considero o Z Invest uma comunidade fantástica, por isso a gente tem essa parceria. É que ali você pode perguntar mesmo, né? Assim, diretamente para quem está com o seu dinheiro. E a né? gente também aprende ouvindo eles. Então, normalmente as dúvidas são muito parecidas, né? Então, a gente consegue, por exemplo, desenvolver um produto como esse que a gente desenvolveu, muito inspirado por informações que a gente trouxe dessas pesquisas. Então, a gente devolve aquilo que o mercado quer comprar, aquilo que o mercado está pedindo, aquilo que o mercado consegue entender. E o que os jovens estão pedindo, Rafa? Eu acho que eles estão pedindo atenção. E é aí que é a mensagem que eu queria deixar. A Gal deixou uma mensagem para os investidores. Eu gostaria de falar para o mercado financeiro. Não deixem de olhar para os jovens. Nós somos os investidores do futuro e seus clientes de longo prazo. Então, quando um jovem está querendo, está querendo aprender, a gente precisa que os profissionais falem com nós. Isso é muito importante. A gente precisa dissipar o conhecimento. E não só falar com os jovens que querem trabalhar no mercado financeiro, porque eu vejo isso como algo cada vez mais em voga, de jovens que querem entrar no mercado financeiro. A gente precisa explicar toda essa discussão de mundo e vida financeira para o pessoal que é de outras áreas. Porque, no final das contas, tem como viver sem pagar boleto? Adoraria, mas tem. Você é herdeiro? Até o herdeiro vai ter que pagar boleto. É verdade. Não é? Tem que saber administrar o Tem que dinheiro, saber senão administrar. perde, né? Ninguém quer enfiar o dinheiro que herdou no nariz. Então, isso acontece muito. Jovens irresponsáveis. Exatamente. Que não têm paciência, que têm pressa, como a Gal falou. Então, a mensagem aí para o jovem é ter calma, sem estresse. E... Sem estresse, mas assim, também não vive no mundo da lua. Não viva no mundo da lua, sabe? Senta, abre o computador, aprende um pouco, leia. Os jovens, eu acho que a gente lê pouco hoje. Tem que ler livro. É importante se manter antenado, como a Gal falou. Não basta ver TikTok e rede social. Tem que ler. Com certeza. Se dedicar. Bom, vou agradecer aqui. Esse papo pode ir longe. Já convido os dois a voltarem, porque tem assunto que não acaba mais, né? Foi um prazer enorme receber você, Gal. Rafael, voltem mais vezes. Muito obrigado. Obrigada, Ju. Obrigada a você por estar sempre aqui comigo no Economia para você. A gente se vê semana que vem. Tchau.